Oléia, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É o seguinte, você tem uma longa carreira, você vem lá desde a época do teatro experimental do negro, cinema novo, já passou na mão de vários grandes diretores, cinema e TV. E você continua até hoje ainda trabalhando. Eu pergunto a você o seguinte, hoje, com toda a sua experiência, com todo o conhecimento que esses diretores têm de você, e se você tem uma cena para fazer e que ela está ali no script, mas você percebe que você pode fazer diferente daquilo e vai ficar melhor, qual é a margem de negociação que você tem com esse diretor? Depende do diretor. Depende do diretor, se ele realmente... Se ele for um diretor que tem a possibilidade de te dar uma abertura para negociar esse tipo de coisa, porque muitas vezes nós encontramos diretores que são muito ditadores, que não querem ceder em relação à visão que eles têm daquela cena e daquele momento, né, de representação. Mas eu já negociei muitas vezes com os vários diretores, tá? Eu negociei com o Herval, que eu contei ainda há pouco. Negociei em Escravizaura com o Milton Gonçalves, graças a Deus, porque quem dirigiu Escravizaura foi o Milton Gonçalves. O Herval dirigiu só os 20 primeiros capítulos. Depois, a novela inteira foi dirigida pelo Milton Gonçalves. E tinha uma cena em que a Rita, que era um personagem que a Neuza Borges fazia, uma outra escrava, eu que fazia a Rosa, a personagem Rosa estava numa encruzilhada fazendo um despacho para a Rosa. Isso no script do Gilberto, né? Braga. A Rita vinha, dava um chute no despacho e saía rindo, ia embora, contente, feliz, porque tinha dado um chute no despacho da Rosa. Eu levei para casa aquele roteiro e fiquei lendo, não é possível que isso aconteça. Isso não acontece nos dias de hoje, imagina naquela época. Aí eu cheguei para o Milton Gonçalves, que é a facilidade agora do diretor negro também de concordar. Eu cheguei para o Milton e disse, Milton, você leu a cena? Nós íamos gravar, íamos ensaiar a cena no estúdio e gravar. Ele disse, li, você não reparou nada? Você acha que naquela época uma escrava, uma negra, ia dar um chute no despacho? Hoje em dia a gente não dá um chute no despacho na calçada. Imagina naquela época. Ali pertinho, né, de tudo. O Milton disse, você tem razão, eu vou mudar essa cena. Ele aí mudou a cena. Ele mudou a cena, eu fazendo o despacho. Quando a Rita chega para querer chutar o despacho, a Rosa, que está abaixada, é tomada pela pombagira, vira aqui, solta uma gargalhada. Aí a outra sai correndo. Quer dizer que prevaleceu a nossa cultura, né? Isso é bem interessante. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Para mim é uma grande honra presenciar esse momento mágico de 3 atrizes que eu sou incondicionalmente fã e que na jornada, eu e Shirley, a gente conversa muito, que todas as atrizes, todos os atores negros deviam ter noção da história de vocês e de outros mais para poder continuar nessa jornada. O que eu preciso saber, na verdade, como atriz, eu preciso saber como é que é a preparação, como é que é lidar com um personagem que é tão próximo da realidade, né, e muitas vezes é distante da realidade, enfim. Como vocês se inspiram? Eu preciso saber de cada uma de vocês. E qual foi o trabalho, a personagem que vocês mais gostaram de fazer? Antiguidade é posto, aí lê. É a idade, né? Estou sabendo. Não, olha, eu não tenho
praticamente um personagem que eu mais gostei de fazer. Você fala em cinema, em televisão, em quê? Porque cada uma é uma expressão diferente, teatro é uma coisa, cinema é outra. Então, eu poderia dizer o personagem que eu mais gostei em teatro, o personagem que eu mais gostei em televisão. Então, é difícil, por exemplo. Eu gostei muito de fazer os personagens do Teatro Experimental do Negro. Por exemplo, em Sortilégio, eu gostei bastante de fazer o personagem da Ifigênia, tá? E é uma peça do Abdias do Nascimento. Em televisão foram vários personagens, mas o meu cartão de visitas é a Rosa. Não que tenha sido o personagem que eu tenha gostado de fazer, mas é o meu cartão de visita. Todo mundo me vê e pensa na Rosa, né? É aquele negócio que a Ileia acabou de falar ainda há pouco. É um personagem, né, que aparentemente é um personagem perverso, mas que tem a dualidade, é um personagem humano, né? E isso ela gostava do dono lá da fazenda, ela rebolava lá para ele, que a atual escrava não fazia hoje, ela vinha dançando, rebolando lá para ele. Ela tinha aquela paixão por aquele homem. E ela teve todo um envolvimento, ela teve envolvimento com todos os homens da fazenda, né? Feitor e todos que chegavam, para ela não ir para o Eito, porque ela foi a única escrava que não foi para o Eito. Uma ocasião em Cuba, eu falei que eu entendi a Rosa não como uma pessoa perversa, porque a Rosa situada naquele momento da história do Brasil, ela era aparentemente uma mulher perversa. Mas se ela estivesse situada nos dias de hoje, ela seria uma mulher, tá, participante, atuante do movimento. Tá? Uma mulher com consciência da sua problemática, tá? E com uma grande imbuída de luta, entendeu? E de conquistas. A Rosa não, ela não tinha. Então, ela utilizava o quê? A sua sensualidade, a sua sagacidade em relação aos homens, lógico, a sua sensualidade, e também utilizava a inveja, que ela se fingia invejosa, mas ela não era invejosa. Ela utilizava de coisas, né, de sentimentos e de situações para poder se safar do Eito, né? Porque ela sabia que muita coisa... Por exemplo, ela dizia, por que a Isaura é mais preferida do que a gente? Né? Ela questionava, por que a Isaura? Mas ela não tinha consciência do Eito. A Isaura era preferida da Sinhazinha. A Isaura tinha tudo, porque a Isaura era uma escrava branca. Aparentemente branca. Né? E as outras não. As outras não tinham nada. Mesmo a Santa, que era linda, que depois casou com o André, aquele negócio todo, mas não era. Ela não recebia o mesmo tratamento da Isaura. Por isso que eu digo que se ela fosse uma mulher situada nos dias atuais, contemporâneos, ela seria uma mulher realmente de consciência, uma mulher que partiria para a luta. Entendeu? Mas... Por que eu estava falando mais? Você me perguntou? Então, é muito difícil eu falar qual é a personagem que eu mais gostei em televisão, em cinema. Por exemplo, eu posso dizer, assim, um filme que eu mais gostei de fazer, por exemplo. Um dos filmes que eu mais gostei de fazer, eu digo em cinema, em longa-metragem, para mim foi Filhos do Vento, porque é um filme que vem realmente, que concorda com as minhas propostas, com os meus ideais. Um filme que teve um diretor negro com um elenco inteiro de atores negros, entende? Que essa é a minha proposta dentro do cinema, essa é a minha proposta de realização, quer no cinema, em televisão ou em teatro. Tá? Essa conquista, né? Então, eu não sei, eu fiz vários personagens que eu fiz por fazer, porque eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que sobreviver, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha vida. E tinha outros personagens que eu fiz com muito prazer, mas foram vários, né? É como a felicidade não é feita de momentos, né? Então, é assim também, eu sinto assim, não sei, Léa.